Hoje vamos viajar por alguns dos projetos de infraestrutura mais impressionantes do planeta. Obras tão grandiosas que estão literalmente moldando o futuro da humanidade. Número 1. A era dos megaprojetos globais. Ao redor do mundo, uma nova onda de construções gigantescas está transformando o nosso tempo. Do trem de alta velocidade da Califórnia, avaliado em 130 bilhões de dólares, à futurista Line City, da Arábia Saudita, o planeta vive uma corrida pela inovação. Mas, além dessas manchetes, existem outros megaprojetos que, discretamente, estão redefinindo a forma como vivemos, trabalhamos e nos conectamos. Número 2. O nascimento da cidade inteligente de Xiong'an, na China. Um dos exemplos mais marcantes é a cidade inteligente de Xiong'an, um investimento de cerca de 95 bilhões de dólares, construída do zero em apenas 7 anos. Mais de 3 mil prédios já se erguem no local. E as ruas digitais da cidade coletam dados de tráfego em tempo real, calculando rotas de emergência e otimizando o trânsito com inteligência artificial. Não é apenas uma construção, é um passo concreto rumo ao futuro. A China, famosa por sua história milenária e economia vibrante, agora também é reconhecida por sua velocidade impressionante em erguer novas cidades. Número 3. A velocidade que desafia o mundo. Talvez o mais surpreendente seja justamente o ritmo chinês de construção. Enquanto o trem-bala dos Estados Unidos acumula décadas de atraso e a futurista Line City da Arábia Saudita ainda é apenas um projeto, a China transformou áreas desertas em uma metrópole de última geração em tempo recorde. Esse megaprojeto de 95 bilhões de dólares não levantou apenas prédios, criou estradas que pensam. Número 4. Estradas que raciocinam e salvam vidas. Essas estradas inteligentes são capazes de calcular automaticamente as rotas mais rápidas para veículos de emergência, garantindo respostas mais ágeis e eficientes. E o mais impressionante, isso é apenas o começo. Os megaprojetos chineses estão redefinindo o conceito moderno de infraestrutura. Surge então uma questão inevitável: como a China consegue construir tão rápido? E de que maneira esses projetos estão influenciando o futuro global? Número 5. A nova área de Xiong'an, o segundo coração da China. A resposta começa na chamada nova área de Xiong'an, considerada o segundo polo administrativo do país. Essa cidade foi criada para aliviar a capital, Pequim, de suas funções secundárias e espalhar o desenvolvimento de forma equilibrada. Com mais de 2.000 km², Xiong'an é uma metrópole de alta tecnologia, verde, sustentável e totalmente planejada para ser inteligente e habitável. Diferente das cidades tradicionais, foi projetada desde o zero, tanto acima quanto abaixo do solo, unindo planejamento urbano, tecnologia e ecologia em uma mesma visão. Número 6. Uma cidade planejada em 2 mundos, o subterrâneo e o da superfície. Sob o solo de Xiong'an, existe um sistema completo de transporte e utilidades que inclui metrôs, redes de energia, distribuição de água e galerias técnicas. Já na superfície, o projeto valoriza a natureza e os espaços verdes abertos, criando uma integração harmoniosa entre cidade e meio ambiente. Toda a infraestrutura conecta trens de alta velocidade, metrôs, sistemas hídricos, redes elétricas e comunicação 5G, formando um ecossistema urbano único. As chamadas estradas inteligentes, equipadas com sensores de internet das coisas, monitoram o tráfego em tempo real, ajustam os semáforos automaticamente e podem até calcular as melhores rotas de emergência. Número 7. Quando a ficção científica se torna realidade, imagine um caminhão de bombeiros recebendo todos os sinais verdes ao longo do trajeto para chegar ao local do incêndio em tempo recorde. Isso não é mais ficção científica, é o presente em Xiong'an. Enquanto outros países ainda debatem se devem ou não construir, a China já foca em como construir melhor. Essa diferença de mentalidade pode ser justamente o fator decisivo que definirá a corrida pelo futuro. Número 8. A estação de alta velocidade de Xiong'an, o coração do transporte futurista. Vamos agora mudar o foco para um megaprojeto já concluído. A estação de Xiong'an, considerada o maior terminal ferroviário de alta velocidade da Ásia. Mais do que uma simples estação, é uma obra-prima de 60 mil toneladas de aço que une engenharia e arquitetura futurista. Ela foi projetada não apenas para transportar pessoas, mas também para representar o futuro da infraestrutura moderna. As obras começaram em dezembro de 2018 e foram concluídas em dezembro de 2020.
Em apenas 2 anos, a China realizou o que muitos julgavam impossível. Número 9. Engenharia em velocidade máxima. O talento da engenharia chinesa não se limita à construção de cidades. Ele também se estende à movimentação da água em escala nacional. Enquanto o sul da China é rico em recursos hídricos, o norte sofre com escassez crônica. Para resolver esse desequilíbrio, o país lançou o projeto de transferência hídrica mais ambicioso da história humana, o Desvio Sul-Norte de Água. Com um investimento de 120 bilhões de dólares e uma extensão superior a 14 mil quilômetros, essa obra é o equivalente a construir um canal que vai de Pequim até o Egito. Número 10. O maior projeto de desvio de água do planeta. A rota central do projeto cruza o poderoso Rio Amarelo e as montanhas Taihang, superando desafios de engenharia extremos. Foram construídas centenas de estações de bombeamento, reservatórios e túneis. Para proteger as fontes de água, cerca de 400 mil pessoas precisaram ser realocadas. Atualmente, mais de 10 bilhões de metros cúbicos de água fluem para o norte todos os anos, abastecendo cidades como Pequim e Tianjin. Não é apenas uma façanha de engenharia, é uma linha vital para o país. O projeto de desvio sul-norte é o maior sistema de transferência interbacias do mundo e um símbolo do poder humano de transformar o ambiente em prol da sobrevivência. Número 11. A grandiosidade do sistema de canais e bombas. O projeto de desvio sul-norte de água abriga o maior sistema de aquedutos do planeta. Para que o transporte de água não fosse afetado pelo ambiente da superfície, foi construída uma estrutura elevada com trechos que chegam a 9 quilômetros de comprimento. Esse complexo também conta com o maior conjunto de estações de bombeamento do mundo, dispostas em 13 níveis que elevam a água em etapas sucessivas, levando-a desde Yangzhou até a margem sul do Rio Amarelo. O resultado é uma obra monumental que redefine o conceito de engenharia hidráulica moderna. Número 12. Conectando rios e vencendo a geografia. Ao longo do trajeto, o sistema integra trocas hídricas em diferentes altitudes. Alguns canais passam por baixo do leito do Rio Amarelo, enquanto outros cruzam o rio Huairê por cima, unindo bacias hidrográficas que antes estavam isoladas. Graças aos equipamentos automatizados e às estações de controle espalhadas por todo o percurso, o projeto consegue operar com eficiência através de 8 províncias chinesas, desviando água por mais de 2.000 quilômetros de forma coordenada e contínua. Número 13. Um rio inteiro transferido para o norte. Após 9 anos de operação plena, a quantidade de água transportada para o norte já equivale ao volume total do próprio Rio Amarelo. Isso significa que cerca de 170 milhões de pessoas, distribuídas em 44 cidades, atualmente utilizam água proveniente do rio Yangtze. Com o apoio de tecnologias modernas, a China está literalmente redesenhando o curso dos rios e até criando novos em uma das terras mais antigas da Terra. Número 14. Conquistando montanhas e terremotos com trilhos, mas os desafios da engenharia chinesa não param na água. O país agora enfrenta um dos terrenos mais difíceis do planeta, as montanhas que separam Sichuan do Tibete. Lá está em construção a ferrovia Sichuan-Tibete, um megaprojeto que atravessa geleiras, zonas sísmicas e montanhas colossais. São 1.959 quilômetros de ferrovia ligando a cidade de Chengdu, em Sichuan, a capital tibetana, Lhasa. O trajeto corta 14 falhas geológicas ativas e passa por diversos picos cobertos de neve. Número 15. A ferrovia impossível. Os engenheiros enfrentam altitudes extremas, temperaturas congelantes, avalanches, deslizamentos e terremotos, tudo dentro do mesmo projeto. Alguns túneis, devido à complexidade, levam mais de 5 anos para serem concluídos. Quando a obra for finalizada, a viagem entre Chengdu e Lhasa, que hoje leva 36 horas, será reduzida para menos de 13. Mais do que uma linha ferroviária, essa ferrovia representa a determinação da China em expandir os limites da engenharia humana, desafiando a própria natureza. O mundo inteiro observa esse feito quase milagroso ganhar forma diante de seus olhos. Número 16. A velocidade que define o futuro. Surge uma questão que intriga o mundo. Como a China consegue erguer projetos tão colossais em apenas algumas décadas, enquanto muitos países ocidentais passam anos debatendo até mesmo uma linha de metrô? A resposta está em 3 pilares fundamentais.
execução de políticas com eficiência, cadeias produtivas integradas e uma visão de longo prazo voltada para o desenvolvimento da infraestrutura. Na China, não se espera que todos os problemas sejam resolvidos antes do início das obras. O país começa, enfrenta os desafios e os supera no processo. Número 17. Infraestrutura como estratégia nacional. Para os chineses, a infraestrutura vai muito além de uma ferramenta econômica. Ela é uma estratégia de Estado. Cada linha férrea, túnel ou ponte representa uma visão de futuro e um símbolo de progresso. Claro, grandes projetos trazem consigo desafios, desde impactos ambientais até questões de reassentamento e equidade social. Ainda assim, há algo inegável. A China está redefinindo o que é possível por meio da ação concreta, e não apenas de discursos. Número 18. O poder de construir o impossível. No futuro, a competição global pode não se limitar à tecnologia, mas também à capacidade de construir mais rápido, com inteligência e determinação. Nas últimas décadas, o desenvolvimento de infraestrutura na China foi simplesmente impressionante. Pontes surgem como brotos após a chuva, cruzando cânions, atravessando rios gigantescos e conectando regiões antes separadas pela geografia. Cada nova estrutura é uma conquista sobre a natureza e um símbolo da força de uma nação que se recusa a parar. Número 19. Transformando o território e a mobilidade. Essas obras não apenas mudaram a forma como os chineses viajam, mas também redesenharam a geografia do país. De rodovias intermináveis a pontes monumentais, de túneis profundos a represas colossais, dos centros urbanos conectados por trens de alta velocidade aos complexos subterrâneos, a China tem acumulado recordes mundiais um após o outro. É uma revolução silenciosa, construída com concreto, aço e uma ambição que parece não ter limites. Número 20. O novo rosto de uma nação. Esses ícones nacionais impulsionam a economia chinesa com uma força imparável. O mundo continua o mesmo, mas a China, essa definitivamente já não é a mesma de antes. Onde há montanhas, surgem estradas. Onde há rios, erguem-se pontes. Movidos por coragem e propósito, os engenheiros chineses transformam o impossível em realidade repetidas vezes. Conhecida como a maníaca da infraestrutura, a China tem surpreendido o planeta com megaprojetos que desafiam todos os limites do engenho humano. Número 21. O despertar da maníaca da infraestrutura. Reconhecida mundialmente como a maníaca da infraestrutura, a China tem surpreendido o planeta com megaprojetos que ultrapassam os limites do possível, construindo sua própria lenda a cada nova obra. E o mundo observa de perto essa ascensão. Até mesmo os Estados Unidos, com todo o seu poder e orgulho, começam a sentir a pressão. O ex-presidente Donald Trump chegou a admitir publicamente: "Nós não conseguimos competir com a infraestrutura da China." Ele afirmou: "Eu amo o povo chinês, mas seus líderes são muito mais inteligentes que os nossos." Hoje, as estradas, pontes e escolas da China são impressionantes. Eles têm pontes que fazem a George Washington Bridge parecer minúscula, e estão espalhadas por todo o país. Número 22. Determinação inabalável dos engenheiros chineses. O segredo por trás desse avanço está na determinação dos engenheiros chineses. Eles não recuam diante dos desafios, abrem caminhos por entre montanhas, erguem pontes sobre rios e superam obstáculos com persistência e engenhosidade. Como uma das maiores nações em desenvolvimento do planeta, a China transformou a infraestrutura em um motor essencial para o crescimento econômico, usando-a como ferramenta de integração, modernização e progresso social. Número 23. Os heróis silenciosos da modernização. No centro de tudo estão os engenheiros chineses. Verdadeiros heróis modernos que, muitas vezes de forma anônima, estão redesenhando o mundo. De túneis submarinos a pontes altíssimas, de rodovias que cortam desertos a linhas de transmissão de energia que cruzam continentes, cada projeto é uma prova do que o espírito humano é capaz de alcançar quando se une ambição e precisão. Essas construções não são apenas grandes em escala, são símbolos de competência técnica, inovação e visão de futuro. Número 24. Velocidade chinesa. O ritmo que surpreende o planeta. Esses projetos demonstram a liderança global da China em design estrutural, construção inteligente e tecnologia sustentável. E o mundo quer entender:
Por que o Ocidente apelidou a China de maníaca da infraestrutura? A resposta é simples. Quando o financiamento é aprovado, as equipes chinesas constroem com velocidade espantosa, sem comprometer a qualidade. Enquanto isso, em muitos países estrangeiros, projetos semelhantes se arrastam por anos, presos à burocracia e à falta de coordenação. Número 25. O contraste com o resto do mundo, basta olhar para exemplos concretos. Na Nova Zelândia, uma simples escavação de túnel de 300 metros no centro de uma cidade já dura 4 anos e ainda não foi concluída. Agora imagine se essa obra estivesse nas mãos de uma equipe chinesa. Não apenas os 300 metros estariam prontos em tempo recorde, como até 3.000 metros poderiam ser finalizados em apenas 2 anos. A diferença está na mentalidade. Onde outros veem dificuldades, os chineses veem uma missão. É essa filosofia que transforma o impossível em rotina e mantém a China na dianteira da engenharia mundial. Número 26. Entre o ceticismo e a verdade, é claro que sempre existem céticos. Alguns questionam: se a engenharia chinesa é tão avançada, por que um prédio construído por uma empresa chinesa desabou durante o terremoto na Tailândia? Mas essa crítica ignora a realidade. Casos isolados não representam um padrão. A verdadeira força da engenharia chinesa se mede pelos milhares de estruturas gigantescas que permanecem firmes e funcionais ano após ano, e não por uma exceção rara. Número 27. A prova viva da engenharia chinesa. Um exemplo impressionante vem da cidade de Changsha, onde engenheiros chineses construíram um arranha-céu de 57 andares em apenas 19 dias. Essa façanha foi possível graças ao método de construção modular, conhecido como blocos de montar, no qual seções pré-fabricadas são produzidas em fábricas e depois montadas no local. Esse processo garantiu velocidade sem abrir mão da segurança e da precisão estrutural. Número 28. Mini Sky City, o arranha-céu relâmpago. O edifício, batizado de Mini Sky City, tem 200 metros de altura e uma área total de 180 mil metros quadrados, abrigando escritórios e residências para milhares de pessoas. O mais notável é que sua construção não utilizou os métodos tradicionais de alvenaria. Cerca de 90% da estrutura foi fabricada em ambiente industrial, sob condições controladas, antes de ser transportada para o canteiro de obras. Número 29. 3 andares por dia. A velocidade da precisão. No local, os módulos foram montados como gigantescos blocos de encaixe, atingindo uma produtividade recorde de 3 andares por dia em seu pico de eficiência. Esse modelo de fabricação em fábrica mais montagem no local não apenas multiplicou a velocidade da obra, mas também elevou o nível de precisão e de sustentabilidade. A técnica reduziu drasticamente o desperdício de materiais e o consumo de energia, tornando-se um exemplo global de urbanismo moderno. Número 30. Segurança, sustentabilidade e inovação. Além da rapidez, a Mini Sky City foi projetada para resistir a terremotos de magnitude 9 e para superar padrões internacionais de proteção contra incêndios. Sua construção consumiu menos recursos, produziu menos resíduos e ainda inspirou o mundo como um modelo do futuro urbano. Esse feito extraordinário é uma amostra clara da famosa velocidade chinesa e da engenhosidade que colocou o país na vanguarda da engenharia civil mundial. Enquanto outros ainda questionam, a China continua a ultrapassar fronteiras com uma obra-prima atrás da outra. Número 31. A influência chinesa no coração da África. Enquanto a China continua a impressionar com seus projetos internos, ela também deixa sua marca em outros continentes. Um dos exemplos mais marcantes está na África, com a ferrovia Mombasa-Nairobi, construída por engenheiros chineses no Quênia. Essa linha revolucionou o transporte no país, conectando cidades que jamais haviam sido unidas por trilhos. O resultado foi o fortalecimento das ligações comerciais e culturais entre regiões que antes estavam isoladas, além de um aumento expressivo no turismo e na economia local. Número 32. Um elo entre povos e culturas. A parceria entre China e Quênia se transformou em uma relação de amizade profunda. A ferrovia Mombasa-Nairobi aproximou os dois países, e os quenianos reconhecem o impacto positivo da cooperação. Durante a construção, os engenheiros chineses trabalharam lado a lado com profissionais africanos, respeitando o meio ambiente e considerando as necessidades locais. Muitos trabalhadores quenianos
relatam com orgulho a experiência de participar desse projeto histórico, dizendo que contarão às futuras gerações que ajudaram a construir uma das ferrovias mais importantes do continente africano. Número 33. Conectando pessoas e horizontes. Um trabalhador queniano contou emocionado: "Um dia vou contar aos meus filhos que participei da construção da ferrovia de Bitola Padrão. Foi o maior orgulho da minha vida." Ele explicou que o significado da ponte construída não era apenas técnico, era humano. Essa ponte conecta dois povos, os chineses e os quenianos. Eu entendo a língua e a maneira de pensar do meu povo, e também compreendo a deles. Eu sou o elo entre esses mundos. Esse sentimento reflete o verdadeiro espírito por trás da presença chinesa na África. Mais do que construir estruturas, trata-se de construir conexões humanas. Número 34. A polêmica sobre os investimentos chineses na África. Mas nem todos veem essa expansão com os mesmos olhos. Alguns críticos afirmam que a China está emprestando dinheiro para dominar economicamente os países africanos. Outros questionam se há motivações políticas ocultas por trás desses investimentos gigantescos em infraestrutura. No entanto, muitos especialistas apontam que a abordagem chinesa é fundamentalmente diferente da ocidental. Enquanto potências europeias e o próprio Ocidente historicamente intervieram de forma militar ou política, a China tem preferido agir por meio de cooperação econômica e desenvolvimento conjunto. Número 35. O debate sobre influência e intenções. Durante um debate televisionado, um comentarista disse: "A China está construindo portos e ferrovias na África. Mas qual o problema disso? Os países precisam dessas obras." Outro participante respondeu: "Mas estão tornando esses países dependentes." E um terceiro retrucou: "Dependentes? Eles estão sendo ajudados a crescer." Essa discussão reflete uma realidade complexa. A China, embora busque influência global, o faz de uma maneira que difere profundamente do modelo de dominação usado pelo Ocidente no passado. Não há tropas nem colonização. Há obras, empregos e desenvolvimento. Número 36. A visão que conecta o presente e o futuro hoje. A China ultrapassou o conceito de simples construção. Ela planeja e executa milagres de engenharia. A chamada maníaca da infraestrutura não mostra sinais de desaceleração. Pelo contrário, continuará ajudando países em desenvolvimento a se modernizar, abrindo caminhos para uma nova era global de progresso e cooperação. Cada estrada, cada ponte e cada megaprojeto é um elo entre cidades e povos, entre a China e o mundo. O legado está traçado. A infraestrutura chinesa não apenas transformou a paisagem do país, mas também se tornou o símbolo da força, do espírito e da velocidade de uma nação que se recusa a parar. O futuro já começou, e ele fala chinês. E assim, entre montanhas cortadas por trilhos e pontes que tocam o céu, a China prova mais uma vez que não há fronteiras para a engenhosidade humana. O que antes parecia ficção hoje é concreto, aço e luz. Esses megaprojetos não são apenas obras. São mensagens ao futuro, lembretes de que sonhar grande é o primeiro passo para transformar o impossível em realidade. Enquanto o mundo observa, a maníaca da infraestrutura segue construindo não apenas cidades, mas sonhos, conexões e esperança. O ritmo é acelerado, a ambição é imensa e o impacto é global. Então, se o século XX foi marcado por invenções, o século XXI será lembrado por quem teve coragem de construir. E a China está mostrando o caminho. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!